Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma live Aprendendo com André Luiz. Hoje, dia 1º de novembro de 2023, nós teremos o capítulo 39 do livro Nosso Lar, e hoje o estudo será apresentado pelo Adão Barros. Adão, fica com você. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo ao nosso Mestre Jesus e aos trabalhadores que se dedicam à difusão do conhecimento espírita, para que nos envolva e nos ampare, para apreendermos a sabedoria de André Luiz, para aplicação nas nossas vidas, na convivência com os nossos semelhantes e em todas as circunstâncias que atravessemos. Que esta paz envolva nossos corações, nos envolva sempre em nossas vidas. Assim seja. Prosseguindo no estudo, capítulo 39. Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como um assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam meu cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que, no dia imediato, deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recordo com enormes demonstrações de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus a generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso de Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui, e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado, ou seja, uma colônia de transição, como o nosso lar é. Colônia de transição significa o seguinte, só para a gente explicar melhor. Elas são a passagem para planos superiores. Está na transição entre as regiões inferiores, como eu já coloquei para vocês, nosso lar já está numa esfera, junto a muitas outras cidades, são centenas, né? Já no limiar da faixa umbralina, saindo da faixa umbralina. A partir de nosso lar já não existe mais faixa de umbral. Então, é uma colônia de transição. Portanto, ela parece muito com a Terra, as características são muito próximas, para essa adaptação para aqueles que têm condições de serem transferidos para planos superiores. O caso do bom, mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Ou seja, quando se desencarna e se vive numa colônia, o mais bela seja, de transição, ainda se tem muito dos hábitos humanos.
Por isso que a colônia ela é edificada de uma maneira que ninguém se choque com uma mudança rápida de ambiente. Ali é um lugar para se preparar para novas etapas, mas as pessoas que estão ali são pessoas comuns, os questionamentos deles são nossos, como nós aqui, seres humanos na Terra. Mas ela diz que ali, no caso, você tem que trabalhar principalmente na condição deles, princípios de natureza espiritual, não como se agia na Terra exatamente. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, nós ficamos aí milhões de anos nessa escala da animalidade, na condição do instinto, para evoluir ao nível da razão. Estamos agora no último estágio, que é sair do nível da razão para o nível da pura intuição. Então, se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas. Demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Quer dizer, é um processo de despertar evolutivo, consciência. Ao longo de cada existência, o espírito vai se sobrepondo às condições instintivas. Em algum momento ele finalmente supera, e aí já é um outro nível, um nível de expansão de consciência, que a maioria ainda na humanidade terrestre ainda não faz. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem, toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Quer dizer o seguinte, reúne todas, vamos supor que a pessoa teve mais de um casamento, 2, 3 relacionamentos, formou 3 famílias, vamos supor. Restabelece o núcleo familiar no mundo espiritual. Vamos ver o que ela comenta. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Até aqui, alguém gostaria de fazer algum comentário? Só para lembrar, se eu não estou enganado, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos também. Os verdadeiros laços de família são os da afinidade, não da consanguinidade. Nós sabemos disso. Os laços de consanguinidade vão evoluir para os laços da família espiritual. Isso não ocorre de uma vida apenas. Isso leva muitas existências. Para vocês terem uma ideia, talvez vocês nunca questionaram por que razão espíritos tão elevados, como Ramatiz, por exemplo, Bezerra e outros, se ligam a grupos enormes de trabalhos, pessoas encarnadas e desencarnadas. A resposta é bem simples. Nós fazemos parte da família deles, espiritual. E não é só da Terra, ela vem de outros mundos. Então, na realidade, eles estão tentando nos reunir em outro estágio evolutivo onde possamos caminhar juntos para evoluções, um patamar evolutivo mais alto. Então, eles estão trabalhando em função deles mesmos, porque eles também estão evoluindo, embora muito além de nós estejam, auxiliando a família espiritual deles mesmos.
Existe um conceito que eu não queria abordar aqui, porque o estudo aqui não cabe isso hoje, mas é das famílias monádicas, as famílias de mônadas. Vamos dizer assim que nós fazemos parte das mônadas desses grandes seres. E que, naturalmente, elas vão se reagrupar no regresso evolutivo a Deus. Claro que isso é uma coisa muito além do que ela tentava passar para André Luiz, que não tinha essa noção. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Adão, eu acho que a Márcia queria fazer um comentário. Tá, eu não estou olhando aqui, vocês me avisem, tá? Eu estou lendo aqui no computador e falando pelo celular. Tá bom. Márcia. Uma ginástica, né, Adão? Olha em um, fala no outro. Mas é bom. Não, eu estava pensando aqui que no último capítulo ele já teve esse choque com o caso Tobias, né? E nós comentando, inclusive eu comentei que isso tudo, no fundo, é uma preparação para ele mesmo, para o André, para a situação que ele veria na casa dele, a mulher concedendo as núpcias, né? Aí eu me pergunto, às vezes, o quanto isso chocou ele, o quanto se incomodou, acho que ele já tinha alguma coisa no seu subconsciente, e será que ele conseguiria compreender, viver, porque no livro, depois nós vamos ver, que quando ele voltou à sua casa, ele teve permissão de voltar à casa, e ele viu o novo esposo da sua ex-esposa, o que mais lhe doeu, se não me falha a memória, ele conta, é ver a grande afinidade que eles dois tinham, muito mais do que ele tinha com ela. Sim. Aí eu fiquei se perguntando, será que ele vai conseguir, né, ter esse entendimento? Porque, às vezes, para a mulher, eu acho que culturalmente é mais fácil entender a segunda núpcia do marido, mas o marido compreender que, às vezes, a mulher tem uma outra alma mais afim do que ele, pode ser difícil, né? Sim. Só um comentário. Na realidade, o que a gente percebe nessa obra, e isso não é só na obra, eu já ouvi comentários, esses anos todos, dos próprios espíritos, em relação a André Luiz. Vou dar um exemplo para vocês. O planejamento que foi feito para ele escrever, ele não queria. Ele não queria escrever. Então, ele foi sugerido lentamente pelo Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, e assessoraram esse trabalho dele, de dar notícias, porque ele aprendeu da experiência pessoal dele. No início ele não queria, mas eles o convenceram, ele aceitou que seria útil. Ele abriu mão da identidade pessoal dele, usou um pseudônimo. Então eu vejo, no meu entendimento, que eles sabiam os passos que ele iria dar em nosso lar, até chegar ao retorno à Terra, vivenciar a família dele novamente. Mas eles sabiam, assim como essa senhora sabia. Mas ninguém interferia nele diretamente, mas estavam preparando ele para outras etapas. Talvez ele não soubesse disso. Eu acredito que com o tempo ele percebeu. Aí quando veio a ideia de psicografar, ele foi muito orientado, a afinização com Chico Xavier, levou uns 2 anos para ele se afinizar com Chico. Aí toda essa trajetória que ele vai na... A questão da família foi uma preparação para ele, concordo com você. Estavam preparando ele. Mais alguém? Vamos lá. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras, ou seja, um desenvolvimento da alma. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade,
sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Então, aquele período ali é um período de reencontro da alma. Ela rever as atitudes diante da consciência. Enquanto não acontecer esse nível de compreensão, que é um processo que pode levar muito tempo, não tem condições de acessar o outro nível. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, ela esclarece, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece, então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Liz, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Então, é aquele caso, pelo que se depreende aqui, daquelas reencarnações quase que compulsórias. Não há escolha. O plano superior vai fazer a escolha por eles, para que se curem numa encarnação e, posteriormente, adquirem o reequilíbrio para poderem decidir a sua própria jornada. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado. Isso já é uma grande bênção para quem está vivendo um drama de consciência no mundo espiritual. A consciência no mundo espiritual cobra terrivelmente. Eu vou usar bem essa frase com vocês. Se nós aqui, às vezes, somos cobrados pela consciência e a matéria, o corpo amortece os efeitos, imagina fora dela. Então, o esquecimento temporário durante uma encarnação é uma bênção para um espírito nessas condições. Na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Então, muitos abandonam as famílias, não suportam as experiências. Esses anos eu ouvi dramas muito tristes de mulheres, de mães, que logo que o filho nasceu, o sustento da família, que era o pai, abandona. Vem um segundo filho, às vezes, aí acontece isso. A gente não pode julgar a pessoa. Às vezes, por desentendimentos, abandona-se a família. Veja o processo que isso vai gerar mais tarde, ou aqui mesmo, de reparação com a consciência. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Porque o tempo se faz. E aqui na Terra é a oportunidade mais necessária. Porque após a passagem para o plano espiritual, nós sabemos, esse ódio se amplia e pode se transformar em grandes cobranças obsessivas. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne. Pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações, por conta do esquecimento temporário, que nós já falamos aqui. Diminui um pouco essa cobrança do espírito na consciência. E ele recomeça. Ele não vai reconhecer o amigo ou o desafeto dentro da família. Ele pode até sentir a animosidade ou afinidade, mas ele não sabe quem está ali. Então, nós somos chamados no ambiente familiar, por mais difícil seja
à reaproximação, ao perdão e à reconciliação. Lógico, nem sempre vai dar certo. Uma vida não vai se superar. Mas nós precisamos fazer o máximo possível, porque o tempo que passamos em família, convivendo, não é longo se nós pensarmos bem. Em algum momento, alguém vai desencarnar. Outros vão seguir rumos diferentes. Então, aquele período que a família está unida é curto, tem que ser bem aproveitado. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Então, continua aqui, desencarna, continua acompanhando a família. Isso é muito comum, está sendo citado nas obras de André Luiz, no caso dos próprios instrutores deles, né, que atendiam familiares na Terra ainda. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. O que a gente pode entender? Os espíritos falam muito sobre isso. O perdão não é um processo imediato para a maioria. É um processo. Ele começa... Pois não, Amaury? Não, pode, por gentileza, concluir. Eu ia falar alguma coisinha. Pode falar, tranquilo. Poxa vida, perdoar nem sempre é fácil, por vezes é muito difícil. Esse é um perdão estendido, transcendental para outras existências, porque se ele está falando das relações que vêm serem colocadas numa mesma família, com desavenças, e aí você perdoar, você tem que perdoar, ele coloca aqui, mover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo, pesados fardos de outras eras. Então, assim, você tem que perdoar e tem que abandonar toda aquela outra carga de existências anteriores que... Então, é um perdão transcendental aí, que é Jesus, hein? Por isso eles dizem que é um processo, não é imediato. Ele começa no auto-perdão. Você compreender que você fez aquilo que o seu entendimento, naquele momento, dizia que era certo. Era o que você achava que era certo. Era o seu estado de ignorância. Compreendeu? Então, no momento que você começa a reconhecer a si mesmo, você se perdoa por ter feito aquilo. Você se dispõe a reparar. Então, o processo de estar no espaço estudando, se preparando, é justamente para isso. Eu vou reencarnar, eu vou entrar ou constituir uma família difícil, com grandes adversários, na posição do cônjuge ou dos filhos, ou na parentela, mas eu me fortaleci durante anos para dar esse testemunho aí de perdão. Então são histórias diversas, cada um vivencia. Agora, os espíritos são unânimes numa coisa: dentro da família estão os mais graves compromissos do espírito. Os mais difíceis estão dentro da família. Mas nós precisamos desta experiência em família. Ok? Então ele diz assim, o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. O que ele está querendo dizer? No final sou eu que tenho que melhorar, não é o outro. Mesmo que eu tenha tentado reparar o erro e o outro não quer, eu já me resolvi com a minha consciência. É isso que é difícil a gente entender. Porque nós queremos a todo custo que o outro nos libere, nos perdoe pelo equívoco que cometemos. Mas se nós já fizemos a nossa parte, em algum momento isso vai terminar, mas não vai depender mais de nós. Eu vou contar uma coisa que o Chico dizia,
Xavier, ele falava assim, eu tenho inimigos desencarnados que há mais de 3.000 anos me acompanham. E eu não tive até agora amor suficiente para conquistar-lhes o perdão. Bom, o Chico melhorou, né? Ele caminhou. Mas ele confessou. Até hoje eu não tive amor suficiente para conquistar o perdão deles. E eles? Pode ser que continuem no ódio. Mas o Chico já fez o que tinha que fazer. Ele caminhou. Deu para entender o que eu estou querendo mostrar para vocês? Em relação à necessidade. O fardo que ela fala de outras eras é nosso. É a nossa sombra. Que tem que ser transformada em luz interior. Nós vamos avançando. Em algum momento, nós vamos reencontrá-los. Poderemos até ajudá-los na reencarnação, reencarnar ao lado deles, como pai, por exemplo, uma família numerosa, às vezes. Poderemos vir como guias espirituais. E assim por diante. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos estendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas, para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Vou fazer um parênteses num assunto delicado. André Luiz diz uma coisa, numa das obras dele, que nós não temos que censurar ninguém nessa experiência delicada da questão sexual. Que cada um carrega uma bagagem de experiências milenares nessa questão. Então, não é possível julgar. Por trás da experiência física, há uma profunda possibilidade de elevação da alma, que poucos entendem na experiência atual na Terra, de inclusive despertar da consciência divina. Mas a forma como se entende a experiência sexual distancia a maioria da humanidade dessa condição. No futuro vai se perceber. Por isso que ela fala, afeta profundamente a vida da alma. Não é uma experiência física, restrita só aos sentidos, mas aos sentidos da alma. Mas até chegar nesse estágio, cada um vai carregar uma experiência evolutiva própria nessa questão. O seguinte, ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras do Antigo Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertence. Está citando os 10 mandamentos. No instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso de Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito. Interessante essa frase. Onde o esforço de consertar, não é só meu esforço, mas de quase todos, isso envolve família, grupos espirituais, grupos de trabalho, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito, porque cada um está num grau de entendimento. Se você não tiver compreensão, respeito, você viverá em conflito. Começa a experiência assim na família. É muito interessante observar isso em grupos espíritas, em casas espíritas. Cada pessoa que ali chega tem um nível de compreensão.
Com o passar dos anos, você começa a observar a forma como as pessoas vão caminhando, a trajetória delas dentro da casa espírita. Os que realmente deslancham no trabalho, se dedicam muito. Os que veem os defeitos, trabalham, mas veem falhas, defeitos, se voltam contra os dirigentes, criticam muito. É uma diversidade muito grande. Interessante. Por trás de um ideal tão elevado. Então, isso que ela quer dizer é muito interessante. E muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura, que já recebeu alguma luz do espírito e acontecimento de enorme importância para si mesmo. Eu acho que é acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Quer dizer, não adianta julgar o outro. A primeira coisa é o entendimento fraterno. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Isso é verdade. Como o sentimento, o nosso irmão Miramês, ele falou umas coisas que eu estou tentando relembrar. Ele dizia assim, que por ora nós entendemos a caridade ainda como um dever com a consciência. Eu tomei contato com o Evangelho, eu ouvi muitas coisas, eu tomei contato com a doutrina espírita, eu vou fazer algo, meu dever. Mas depois, com o tempo, o dever não existe mais. Você já não está mais nem fazendo caridade, você está amando. É diferente. Quando você está amando, assim ele me disse, não existe mais dever. Aonde você chega, você não escolhe a tarefa, você não escolhe a oportunidade, você faz o que tem que fazer naquele momento. É aqui que eu posso ser útil. Onde eu posso ser útil? É a questão que temos que fazer dentro de nós. Onde eu posso ser útil? Aqui. Não adianta julgar o que está errado, o vício dos nossos irmãos, a aparência com que eles se apresentam. Não. Enquanto nós tivermos ainda o exercício da caridade como dever, não estaremos amando. Mas é o próximo passo. Ele vai acontecer. É natural. Nós nem vamos percebendo que já estamos amando. Eu achei isso fantástico. Guardei muito comigo. Bom, nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar a Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana, os laços da fraternidade humana. E nós entendemos hoje, são construídos naquilo que Emmanuel fala, dentro da primeira escola do espírito encarnado, ou seja, a família. Era isso. Fica aberto para vocês. Obrigado. Pode falar, Paulo. Excelente estudo, obrigado, Adão. É um capítulo, ele complementa o capítulo anterior do Tobias, né, na questão da família. Interessante que eu estava vendo agora, estava lendo esse capítulo, eu observei que lá no Evolução em Dois Mundos tem um capítulo no final que chama Matrimônio, Casamento e Matrimônio. Interessante que aquele livro, Evolução em Dois Mundos, ele tem duas partes, né? A primeira parte é bem científica,
Sim. trata sobre evolução, etc. A segunda parte, ele trata sobre a alimentação dos espíritos, sobre a matrimônio e casamento, sobre vários aspectos práticos, assim. E eu guardei 3 coisas muito interessantes lá. Ele fala bastante coisa, mas eu me liguei em 3 coisas interessantes. Ele fala que a questão da união, as pessoas que se unem acidentalmente, por mais de 1, 2, 3 vezes em casamentos, que ele chama de acidental. Interessante que ele chama de acidental, e vocês devem lembrar que o João colocou uma classificação da semana passada, que é o casamento acidental. Até levanta essa questão para vocês, se é acidental mesmo, ou são aquelas questões de 3.000 anos atrás, 4.000 anos que o Adão estava falando aí, né? Será que existe acidental mesmo? Mas o André Luiz trata como acidental. Ele fala que geralmente essas situações estão relacionadas a algum reajuste na sua energia sexual. Não compreendi muito bem isso. Quer dizer, que a pessoa que tem um casamento todo desajustado, aí depois ele sai para outro casamento, para outro. Muitas vezes ele não tem vínculos, ele não busca e não tem vínculos, às vezes, mais afetivos, mais profundos, mas ele teria um desequilíbrio antigo já na sua área de controle. Até fiquei pensando até que ponto que algumas pessoas decidem não constituir família, por exemplo, os padres, algumas pessoas que fazem opções assim, né? Se tiver, por exemplo, algum desajuste nesse sentido, a pessoa pode ser levado a se refugiar, vamos dizer assim, numa situação que é socialmente aceitável, por exemplo, né? De um ministro da igreja que ele não pode casar, então ele se refugia, muitas vezes na sua fé, na maioria das vezes na sua fé, eu acredito que seja isso, mas muitas vezes pode existir no fundo essa questão. A outra coisa interessante que ele fala, rapidamente, porque eu não quero monopolizar o negócio, mas ele fala outra questão importante lá na Evolução dos Mundos, que é o seguinte, que isso aí é bem interessante, ele deixa nas entrelinhas que aquela questão do complexo de Édipo e o complexo de Electra, vocês devem lembrar disso aí, muitas vezes é uma manifestação de familiares que estiveram afetivamente unidos como marido e mulher, como casal no passado, e que tem uma fase ali no desenvolvimento da criança que, como o André Luiz fala aí, que, né, felizmente, a gente fica sem essa memória do passado, mas que fica alguma coisa intuitiva lá, sempre fica, a gente já conversou sobre isso aqui, né, que você reconhece alguma coisa. E eu vou confessar que a terceira coisa que eu ia falar aqui, eu não lembro. Acho que... Mas é mais ou menos isso. Vale a pena ler esse capítulo, chama Matrimônio e Casamento. É muito interessante. É isso, obrigado. Obrigado. Eu não tenho nenhuma observação específica, queria falar só da questão da fraternidade, que nós discutimos no capítulo anterior, né? Sobre essa congregação, de fato, que para você aceitar essas questões, você teria que enxergar como ele propôs nesse capítulo, né? Essa questão de uma maneira mais fraterna e ampla. O sexo como sendo uma comunhão, né? Porque se for analisar os olhos terrenos, você casou com ela, depois casou com a outra, puxa, mas teve relações com as duas. Você enxerga isso de uma maneira mais alta, mais elevada, da mesma maneira como Paulo, de uma maneira fraterna, né? Como congregação entre irmãos mesmo, que vai ser plena um dia com todas as criaturas. Paulo falou dessa questão sexual, né? É uma questão energética, né? Que é importante que esses padres, o Chico, o Divaldo, outras pessoas que optaram por assim não ter um casamento, alguma coisa assim, elas podem canalizar isso de outra maneira, né? A energia de cura está relacionada a isso também, é uma energia
criadora muito importante, né? Através do relacionamento sexual, a gente consegue fazer cocriação com Deus, né? Então, é uma energia extremamente forte, né? Se montar o ranking, perde pro amor sublime, né? O ágape lá, mas que é uma energia que tem uma possibilidade de criar uma criatura, pelo menos o vasilhame, né? De uma nova encarnação. Então, é algo que é extremamente abençoado, não tem nada de errado, feio, ruim, né? É uma possibilidade que Deus dá de a gente co-criar com Ele, né? Exatamente. Essa questão da união, ela deve variar ao infinito, né? Assim como a união de Maria e José, por exemplo, duas missionárias. E também algumas situações que existe uma disparidade muito grande na, vamos dizer assim, idade sideral, ou na evolução entre duas pessoas que vêm reencarnando há muito tempo. Algumas já atingiram níveis, vamos dizer assim, muito elevados, mas sempre vai voltar. Isso é interessante que o Adão pontuou. Sempre a pessoa vai estar lá, especialmente quando já atinge um esclarecimento, sempre ela vai vir, vai estar atrás, tentando levar o seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira para mais próximo de uma situação melhor, né? Paulinho, eu esqueci de falar, quando você falou da questão de, será que pode ser por acaso? Eu acredito que sim. O sujeito veio com uma programação e, sei lá, foi pro baile e pronto. Arrumou um filho ali, e aí, meu Deus, vai ter que casar, pronto, casou. Então, acho que deve ter essas coisas meio ocasionais, sim, também, né? Mas eu acho que tudo é passível de crescimento e aprendizado, independente de você criar uma programação kármica para si mesmo diferente da que estava planejada, né? Eu acho que é possível esse acaso, né? Eu penso que sempre é possível transformar a nossa realidade aqui na Terra. Não existe essa fatalidade do destino. Você faz escolhas do começo ao fim da existência. Você está fazendo escolhas, tendo um resultado delas. Mais tarde, você verá no campo espiritual o resultado de todas essas escolhas durante a vida. Nós temos a liberdade para isso. Mas é possível construir as coisas durante a vida. E eu quero dizer, não, o seu caminho vai ser de uma reparação dolorosa na questão familiar. Ponto. Não vou ter família. Por quê? Reflexão. Diante do que eu fiz em relação aos laços conjugais e a família em vidas anteriores. Preciso do período de solidão para reajustar. Agora vai ser o espírito que vai fazer a diferença. Entenderam o que eu quero dizer? Ele vai, por exemplo, pode não casar novamente, mas ele vai assumir a família dos outros como família dele. Ele vai cuidar de carentes, necessitados. Então ele cresce. Ele venceu. Eu lembrei de Yogananda. Houve uma época que ele queria ter uma esposa e filhos. E na Índia, há aquela questão de arrumar o casamento da família, né? Ele era brahmane. Aí um dia ele disse que não. Ele disse para o mestre dele que ele não queria. O mestre olhou bem nos olhos dele e falou assim: só existe uma justificativa para você não querer constituir sua própria família. Ele falou: qual seria? Abraçar uma família maior. Foi isso que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Eu lembrei que Chico Xavier dizia que nessa existência ele não tinha condições, ou não veio programado que ele teria uma esposa e filhos, mas que era uma das coisas que ele mais desejava na próxima existência. Era ter essa condição, ser pai, ter uma esposa e assim por diante. Só para a gente refletir. Então a diferença quem faz somos nós. Nós vamos fazer a diferença. Não importa a condição difícil que venhamos, nós podemos transformar isso no nosso caminho de melhoria e redenção. Eu penso que seria o caminho. Depois do Amaury eu vou falar. Pode falar, Amaury. Manda ver.
Eu achei linda essa colocação, linda, linda, linda. Então, você não tem uma família tradicional, porque você vai... Né? Eu lembrei do Divaldo, os milhares de filhos dele, né? Os milhares Exatamente. de filhos, olha o tamanho da família dele. E eu me lembrei de um caso dessa questão que o senhor colocou de a gente, de fato, poder mudar. Você pode, ocasionalmente, acabou casando com tal pessoa. Mas você não pode tratar essa pessoa com respeito, com amor, com carinho. De repente você abandona hábitos que não são legais, passa a se dedicar ao seu lar, ao seu filho, aos seus filhos, à sua esposa. Não é? Eu acho que sempre é possível utilizar a experiência de um modo produtivo, mesmo não tão programado, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu tenho uma visão sobre isso aí, Adão, que é o seguinte: eu acho que em qualquer momento da nossa evolução, nós vamos passar por um momento de solidão, como não é solidão, é de que você vai querer um momento, uma reencarnação chave, alguma coisa assim, que você vai precisar ter uma vida dedicada, vamos dizer assim, à humanidade. Isso é um processo natural. Por outro lado, eu acho que por três, vamos dizer assim, três motivos, nós sempre vamos caminhar ao lado de alguém. Três motivos. Primeiro, por uma questão divina, né, da fraternidade. E segundo, porque nos outros mundos, mais para frente, aí, por relatos psicografados e outros, sempre existem casais, sempre existem família, em Vênus, em Marte. Então, as coisas vão continuar mais ou menos assim. E terceiro, foi um assunto que a gente ventilou na semana passada, então, que seria a questão da alma gêmea, né? Então, até eu coloquei lá, postei depois no grupo, que Sim. o Emmanuel, no livro Consolador... Isso. Consolador. Hã? É Consolador, né? O Consolador, livro Consolador. livro Consolador. Ele discorre bastante, perguntam para ele se existe, e ele fala bastante, defende que existe, que até por aquela questão das mônadas, né, Adão? Você tem um grupamento, então dali sai a sua alma gêmea e tudo mais. Isso. Então, eu acho que existe na nossa evolução, no nosso decorrer da nossa progresso, pode ser como o Yogananda, eu estou muito longe aí, mas em algum momento pode ser que você precise desse momento aí de aprender a amar a humanidade como um todo. Por outro lado, acho que nós nunca vamos deixar de ter aí essa afinidade por alguém maior. Acho que era só isso, obrigado. Sim, é verdade. O processo da evolução. Mas o aprendizado começa ali naquele grupo pequeno da família. Ali que você vai aprender as lições iniciais. Eu confesso que eu fiquei surpreso com essa questão da alma gêmea, porque para mim alma gêmea seriam almas gêmeas, humanidade, criaturas, né? Seria mais ampla essa conexão e irrestrita, né? Mas eu entendi o que ele está querendo dizer aqui, que não é uma alma gêmea no sentido de só essa pessoa, é uma pessoa com a qual você tem mais afinidade. Mas ainda assim eu tenho uma dificuldade de digerir, porque eu acho que essa afinidade vai ser plena entre todas as criaturas um dia, ou não? Exato. A alma gêmea de Jesus, parece que foi segundo Emmanuel, é a humanidade inteira, né? A resposta que ele deu. Só se ele está falando aqui, o Emmanuel, no Consolador, dessa questão mais no nosso nível evolutivo, então. Nosso nível, sim. Nosso nível, que no nível mais alto, feliz, mundo ditoso, panelinha, não, acho que não vai ter isso, né? Eu concordo com você. Ele fala isso, viu? Acho que ele fala isso no texto aí, viu, Amori? Deixa claro. Se alguém mais quiser comentar, contribuir, à vontade. Se mais ninguém vai falar, acho que podemos encerrar, né? Vou encerrar a gravação agradecendo o Adão pelo estudo de hoje e até na próxima quarta-feira com o nosso
próximo capítulo vai ser o capítulo 40.